Muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? E olha só, a gente vem trabalhando, né? A gente trabalha muito com figuras e tal, com regiões planas, etc. O que é que acontece? A gente ainda não viu uma parte muito importante que chama-se polígonos, tudo bem? Porque é o seguinte, todas as regiões planas que a gente viu são delimitadas por um desenho. A depender de como esse desenho seja feito, a depender de como esse desenho seja moldado, digamos assim, desenhado é a melhor palavra, né? Ele ganha nomes especiais. E é o que a gente vai ver hoje, tá? Vamos ver alguns desses nomes especiais. Vamos lá. O que são os polígonos? Deixa eu só circular aqui, tá? Para dar um destaque nessa parte. Polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Em outras palavras, são figuras geométricas planas formadas por lados, que por sua vez são segmentos de reta. Olha só. Este daqui e este daqui, tá? Esse segmento de reta aqui, esse daqui, ó, e esse daqui. Isso aqui é um polígono. Só que não se preocupem, tá? A gente vai voltar para ele já já, porque essa é a definição de um polígono, porém, tem uma outra conversa que a gente tem que ter até chegar aqui. Porque falar só assim fica muito genérico. E isso aqui não são polígonos, tá? São regiões. Percebam que elas estão preenchidas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ver o que é uma linha poligonal. Deixa eu só diminuir aqui. Uma linha poligonal é formada por segmentos de retas consecutivos, aliás, são segmentos, então são consecutivos, que não possuem a mesma direção, que podem ser caracterizados em... Olha só, pessoal, vou colocar aqui o lapisinho para poder riscar. Uma linha poligonal é formada por segmentos de reta consecutivos que não possuem a mesma direção. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Acho que nem todo mundo deve lembrar o que é um segmento de reta, mas vamos relembrar, né? Você tem dois pontos aqui, ó. Eu tô riscando, você vai ligar eles para uma linha reta. Reta, não torta como a minha. Só que o que é que acontece, ó? Você vai fazer outro ponto, ó, aqui e interligar esses pontos assim, ó. Beleza, já são dois segmentos de reta. Aqui, vamos supor que seja o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C, tá? As letras são bem feias, mas tá tudo bem. Agora eu vou desenhar em amarelo, tá? Um ponto aqui, ó. E vou traçar esse segmento aqui. Esse aqui não é uma linha poligonal, tá? Essa de A para H, por exemplo. Esse segmento de A até H não é uma linha poligonal. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, tá? Eles estão alinhados. Então, em vez de ser H, em vez de ser A, B, H, né? Eu posso pegar só H, então passa a ser um segmento só. Então, não faz sentido. Então, beleza. Vamos lá. Uma linha poligonal é formada por segmentos de reta consecutivos que não possuem a mesma direção. Ou seja, você tem que pegar eles de forma que eles formem ângulos, tá? Eles não podem estar na mesma direção. Então aqui, ó, o que é que eu posso fazer? Aí nesse ponto C eu posso marcar um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui, ó. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ligar pra cá e depois pra cá. Imagina que todas essas linhas são retas, tá? Aqui eu vou dar o nome de ponto D, aqui eu vou dar o nome de ponto E aqui o nome de ponto F, tá? A, B, C, D, F aqui os pontos. Percebam que são segmentos de reta, AB, BC, CD, DE e EF, tá? Que não tem a mesma direção. Eles são todos trocados. Aí você pode pensar, professor, mas EF e AB, né, no caso, eles estão alinhados, mas eles não estão se tocando, eles estão separados, então pode, tá? Então é isso daí. Isso é uma linha poligonal. Ok, então vamos ver os tipos delas. Uma linha poligonal aberta vai ser o seguinte: quando a linha poligonal não determina uma área, ou seja, suas extremidades não se intersectam nem se cruzam. Olha só, esse daqui, ó. Perceba que eu posso começar aqui, ó, e terminar aqui. É como se tivesse esses pontos aqui, ó. Conseguem ver? Nos cantos e nas extremidades é como se tivessem pontos, tá? Eu estou definindo segmentos de reta, ó. Eu não vou nomear todos esses pontos porque daria um pouco de trabalho, né? Mas enfim. Você pode começar aqui, vem para esse ponto, para esse, para cá, tem mais um ponto aqui, ó. E vem para esse, tá? Percebam que é como, ó, se essa área aqui, ó, tivesse aberta, ó, percebe? Você consegue pegar uma linha, traçar por ela e sair. Tudo bem? Do mesmo jeito aqui, ó, você pega a linha, ela entra e sai. Eu acho que é por isso que chama aberto, bem sugestivo. Mas a gente define uma linha poligonal aberta quando é uma linha formada por segmentos de reta
cujos segmentos consecutivos não possuem a mesma direção e que, perceba ó, que essa ponta aqui e essa, que é o começo e fim, não se tocam, tá? Não fecha. E também não tem interseções, né? Por exemplo, se você pegar esse lado aqui e prolongasse assim, ó, pronto, já não era mais uma linha poligonal aberta. Por quê? Porque na definição diz o seguinte, ó, que não determina a área, ou seja, suas extremidades não se intersectam e nem se cruzam. Perceba que a extremidade aqui, ó, esse último segmento, está cortando o anterior, então deixa de ser uma linha poligonal aberta, porque aí ela se cruza, tudo bem? Vamos desenhar mais uma? Bora. Você pode desenhar mais uma assim, ó. Tá? Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e outro ponto aqui. Vou desenhar mais uma em vermelho. Você pode fazer isso aqui, ó. Nesse novo segmento aqui, ó, que eu desenhei em vermelho com os pontos em amarelo. Perceba que por mais que ele seja meio louco, né, são linhas para todos os lados, são segmentos, tá, de reta. Não nomeei todos os pontos, né, obviamente, mas são segmentos de reta que eles não têm a mesma direção e eles não se cruzam nem as extremidades, que no caso seria essa daqui, ó, e essa também não se tocam, tá, não fecham. Então isso aqui é uma linha poligonal aberta, tudo bem? Beleza, vamos pro próximo. Linha poligonal fechada. Uma linha poligonal fechada é quando suas extremidades se encontram, podendo se cruzar ou não. Tá, então vamos lá. Vamos ver o que é que sai disso pra gente. Olha só, quando você pega essa daqui, ó. Deixa eu colocar uma cor que dê mais destaque. Acho vermelho, né? Acho que não tem como dar mais destaque aqui do que vermelho. Olha só. Quando você começa daqui, ó, perceba que o ponto onde você começa é o ponto onde você termina, tudo bem? De novo, você marca esses pontos aqui, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto aqui e esse último ponto aqui, que estão bem feios, tá? Então você pode, ó, um segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos, ele se fecha. Onde você começa, você termina, tá? Isso quer dizer que as extremidades se encontram, ou seja, o começo e o final, tá? Podem se cruzar ou não. Aqui, ó, vamos marcar esse ponto aqui, esse ponto aqui, este ponto aqui e este ponto aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos começar nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui em cima que eu vou chamar de ponto A, tudo bem? O que é que eu posso fazer, ó? Posso vir para esse ponto, para esse outro ponto aqui, para esse outro ponto e por fim, opa, esse aqui ficou bem torto. Para cá e por fim, ó, eu retorno para A, viu? Ele fecha, as extremidades se tocam. Então isso é uma linha poligonal fechada. Aqui também, ó, se você imaginar esse ponto aqui, você consegue desenhar todo o desenho e voltar para esse ponto. Lembrando que podem se tocar, como nesses dois casos aqui, ó, é uma linha poligonal fechada, então ela pode se cruzar, aliás, os dois segmentos ou não. Como nesse caso aqui, ó, que é um triângulo, né? A gente tem os 3 pontos aqui onde você vai passar para desenhar ele. Esse aqui tem 4, mas também não se cruzam em nenhum momento as linhas, tudo bem? Linha poligonal fechada é isso daqui, tá? Ela delimita uma área ou duas, né? E as extremidades se encontram, tudo bem? Pode ser que elas se cruzem, mas não é obrigatório, ok? Então vamos para a próxima. Linha poligonal simples, tá? Qual é a definição de uma linha poligonal simples? Quando não há interseção entre segmentos de reta não consecutivos. Professor, por que isso? Bom, segmentos de reta consecutivos são dois segmentos que é um depois do outro. Viu como é que eu desenhei aqui? Então, ó, eles têm que ter um ponto de interseção, que é o ponto, tá? Já imaginou se você desenha um segmento, o polígono assim, ó, todo separado? Não faz nem sentido, tá? Então, tem que ter alguns pontos de interseção. Esses pontos vão ser chamados de vértices mais pra frente. A gente vai chegar neles, calma. Olha só, aqui, ó. Você vem, volta, tal, bonitinho. Por que elas são chamadas de simples? Porque esse segmento e esse, ó, que não são segmentos de reta consecutivos, ou seja, você não desenha eles em sequência, eles não se tocam, tudo bem? Por exemplo, esse daqui e esse, ó, da forma como eu estou desenhando, eles são consecutivos e se tocam nesse ponto. Mas aqui tudo bem, tá? Porque eles são consecutivos, os não consecutivos. Uma forma rápida de decorar é o seguinte: não tem interseção. Os segmentos de reta não se cruzam, tá? Eles só se tocam nas extremidades. Isso é uma linha poligonal simples, tudo bem? Vamos para a próxima. Linha poligonal não simples. Aí aqui a coisa
muda um pouquinho de figura, porque é o seguinte: quando há interseção entre dois segmentos não consecutivos, podendo ser aberta ou fechada. Como por exemplo, a gente tem esse segmento aqui e esse, ó. Esses dois segmentos são consecutivos. Consecutivos. Por quê? Você desenha primeiro esse, depois esse. Agora eu vou marcar aqui em lilás, tá? O último segmento. Também em amarelo. Deixar bem destacado ele. Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, esse 4 que eu desenhei aqui, tá? Pega esse segmento aqui, ó, que eu risquei. Ele é consecutivo a esse daqui, ó, que você desenha os dois em sequência. Agora, se você olha para esse daqui, ó, para esse último, ele não é consecutivo ao primeiro e ele toca nesse ponto aqui, ó. Tudo bem? A linha poligonal não simples é a linha poligonal que se cruza, tá? Ela pode ser aberta ou fechada, tudo bem? Professor, por que é que nesse estamos? Vamos entender já já. Aqui, ó. Se tem interseção, não é simples, tá? Se tem simples, não tem interseção. E aqui, ó. Vejam que ela se cruza em um ponto. Como ela se cruza, é porque essas linhas poligonais não são simples, tá? Se for simples, não tem interseção. Vou repetir isso muito. Tudo bem? Beleza. Linha poligonal não simples é a linha que ela se cruza em algum momento. Tá? Eu tô dando uma corridinha, gente, porque ainda tem algumas coisas importantes pra gente ver, tá? Vamos lá. O que é um polígono? Um polígono é uma linha poligonal fechada simples. Vamos voltar. Vamos ver o que é uma linha poligonal fechada, tá? Quando as suas extremidades se encontram, podendo se cruzar ou não. Quando as extremidades se encontram, quer dizer que ela delimita uma área. Por exemplo, deixa eu pegar aqui esse lapisinho. Delimita essa área aqui dentro, ó. Delimita essa área com essa outra aqui. Aqui delimita esse triângulo, delimita uma área, tá? E essa daqui também. E as extremidades se tocam, ok? Beleza. Mas não é só isso. Se é uma linha poligonal fechada, simples. Se ela é simples, é o que a gente acabou de ver, ó, quando não há interseção, quando elas não se cruzam, tudo bem? Ou seja, é uma linha que não se cruza e determina uma região. Então vamos lá. Determina a região entre aspas, tá? Primeiro ponto a se considerar. O polígono é só a linha, tá? Não tem a parte interna. A parte interna é vazada, é furada, não é preenchida, ok? É só a linha. E veja que é uma linha poligonal fechada simples. Vamos ver por que é. Ó, você pega esse ponto aqui e esse ponto aqui. Imagina que tu vai começar, ó. Talvez essa destaque bem também. Destaca bem. Aqui nesse ponto, tá? Você vem pra cá. Você vem pra cá, ó. E fecha o ciclo, tá? Ou seja, ela é uma linha poligonal fechada. Por que ela é simples? Porque não acontece esse tipo de coisa aqui, ó. Pra cá. E esse tipo de interseção aqui, ó, fora das extremidades dos segmentos não acontece. Portanto, linha poligonal fechada simples. A mesma coisa pra cá. Pra esse retângulo que a gente tem aqui. E pra esse aqui que vocês vão ver o nome depois. Não vou dar spoilers, mas talvez alguém até já saiba. Perceba que quando eu marco os pontos das extremidades dos segmentos, tudo bem, a gente vai ver depois esses pontos também com um pouco mais de calma. O que é que acontece? Só há interseção nas pontas, tá? Eles não se cruzam no meio do segmento. Então, são linhas poligonais simples e fechadas, ou linha poligonal fechada simples. Isso são os meus polígonos. Tudo bem? Então, como é que você vai desenhar um polígono? Você vai desenhar o polígono assim, ó. Segmentos de reta, tá? Não importa se eles forem estranhos, mas o que é que acontece? Não podem ter interseção fora das extremidades, tudo bem? E ele tem que ser fechado. Isso aqui é um polígono. Nome? Não sei, mas é um polígono. Agora, se você desenhar algo assim, ó, e deixa um espaço em branco, já não é um polígono. Isso aqui é uma linha poligonal aberta simples. Ok? Por quê? Não tem interseção, mas é aberta porque não... As extremidades, que no caso essa daqui e essa, não se tocam. Beleza? Então, se atente sempre a isso, tá? Para ser polígono, tem que ser uma linha poligonal fechada simples. Ou seja, tem que ser uma linha poligonal que as extremidades se encontram e não há interseções. Ok? Beleza. Professor, precisa ser um polígono bonitinho, que nesses que está aí no slide? Não necessariamente. Pode ser um polígono meio estranho, aquele que eu acabei de desenhar ali na tela. Tá? Vamos lá. Então vamos ver o seguinte. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom para ficar mais fácil de ler. Pronto, acho que assim tá bom.
pegar a canetinha para riscar aqui. Olha só, vamos definir o que é um polígono e suas características. Um polígono é uma figura plana, limitada por uma linha poligonal simples fechada, que a gente acabou de ver. Cada um dos segmentos de reta que constituem essa linha recebe o nome de lado do polígono. Olha só, os pontos que eu falei, ó. Eu vou dar... deixa eu só fechar aqui para eu conseguir mexer no zoom. Foi demais. Pronto, agora sim. Olha só, aqui nesse polígono, ó. Pegar a canetinha. Olha só, eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E, tá? Que formam o meu polígono. A gente tem esse segmento, a gente tem esse segmento e por aí vai, tá? Temos aí os 5 segmentos que formam o meu polígono. Vamos lá. As figuras acima tem a apresentação de um polígono na qual observamos suas características e a forma de representá-los. Beleza. Vamos ver aqui os elementos, tá? Vértice. Os vértices, deixa eu circular aqui, ó. Vão ser cada um dos pontos que unem dois lados. Vão ser os pontos A, B, C, D, E. Olha só, esse ponto aqui, ó. Ele no lado AB e o lado E. Esse ponto aqui também. Esse ponto aqui também. Esse ponto aqui também. E esse ponto aqui também, tá? Quando você tem a interseção ali, as quinas, os pontos onde se intersectam dois lados do polígono, dois segmentos de reta que formam ele, são chamados de vértices, tá? Vamos para mais um. Lado. Lado é cada um dos segmentos de reta que formam um polígono. No caso, a gente já tinha definido, ó, esse segmento aqui, esse segmento BC, o segmento CD, tá? Todos esses segmentos de reta que ligam os pontos, ligam as interseções, ligam as quinas, que formam um polígono, no caso do nosso desenho, né? Por exemplo, se eu desenho esse polígono aqui, ó. Os meus segmentos Deixa eu só fazer pra cá e... para não ficar sobrando rebarba. Esse lado, tá? Esse lado aqui e esses aqui, ó, são os lados do polígono. São os segmentos que formam ele. Ok? Então é isso daí. Isso são os lados de um polígono. Vamos ver também o que são os ângulos internos, tá? Agora aqui eu vou limpar um pouquinho, tá? Reposicionar ele, diminuir minha webcam para ficar mais fácil de ver aqui, tá? Vamos lá, vamos pegar o quadradinho aqui para dar destaque. Ângulo interno. Ângulo interno. Agora ficou circulado bem bonitinho. O que é que acontece? O que é que acontece? Vértice são os pontos que formam, né, os cantos. Lado. Vamos ver, os ângulos internos são o seguinte, é a medida, desculpa, da abertura entre os dois segmentos aqui de dentro, ó. É esses ângulos aqui, ó. Você pega os segmentos dentro do polígono, entre muitas aspas, mas é a ideia mais intuitiva, e marca esses ângulos aqui. Esses ângulos são os ângulos internos do polígono. Por que nesse nome de internos? Porque estão dentro do polígono, tá? O ângulo interno é determinado por dois lados consecutivos. Aquela ideia, ó. Esse lado aqui é A e AB, ó. Você desenha eles em sequência, eles são consecutivos. Então, é com esses dois lados que a gente determina um ângulo interno, tudo bem? Ótimo. Ângulo externo é formado por um prolongamento de um lado consecutivo. É formado por um lado e por um prolongamento do lado consecutivo. Tudo bem? No caso é o seguinte, ó. Como é que vai funcionar? Deixa eu só marcar aqui ângulo externo para dar um destaque, tá? Pegar a canetinha. Olha só. Pega esse lado e esse lado aqui, ó. Eles são consecutivos, né? Então o que é que você vai fazer? Você prolonga esse daqui, ó, e forma esse ângulo. Tudo bem? Esse ângulo aqui é um ângulo externo. Professor, mas faz diferença? Não. Você pode pegar o seguinte, ó, pega esse lado aqui, esse lado e prolonga para cá, ó, que esse ângulo que eu vou marcar aqui com X vai ser igual a esse outro ângulo que está marcado aqui também, tá? Esse aqui, ó. Tudo bem? São os ângulos internos. Bem lá na frente vocês vão ver porque que esses ângulos aqui são iguais, mas isso não vem ao caso agora, tá? Então, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, esse aqui e por último esse ângulo aqui. São os ângulos internos de um polígono, tá? Vale só para isso aqui, para qualquer polígono. Você pega um lado, tá? Pega o lado que toca nele, né, um lado consecutivo e prolonga. E aí você marca o seu ângulo. Você podia marcar aqui também, ó. Você não tem um lado A?
Você pega o lado E e prolonga o lado A. Ou pode prolongar o E também. E marca esse ângulo aqui, ó. É o ângulo por fora, tá? É como se você pegasse o polígono, apoiasse na base e medisse o ângulo aqui, tá? Isso é o ângulo externo, beleza? Vamos ver aqui o último, que é a diagonal, tá, do polígono, que vai ser o seguinte. É o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Tudo bem? Representando por uma linha pontilhada do polígono acima, tá? Aqui tem as nomenclaturas, tá, das diagonais. Então é o seguinte, você pega esse vértice e esse. Se eu for ligar esses aqui, ó, que são vértices consecutivos, eu vou criar um lado, mas já está em cima do que já existe. Agora, se eu pego o ponto A aqui, ó, e tento ligar ele no C, ó, que é um vértice não consecutivo, viu que a linha passa no meio do polígono? E eu tracejo ela para representar com uma diagonal. Mesma coisa para os outros vértices, tá? Eu pego um vértice e tento ligar no vértice que não é consecutivo a ele. E aí eu tenho uma diagonal, ok? Eu acho que é isto, tá? Por hoje são os pontos. Vamos lá, vamos recapitular. A gente viu 4 tipos de linhas poligonais, que são linhas formadas por segmentos de reta que não tem a mesma direção. Tem uma delas que é muito importante, que é a linha poligonal fechada simples, que formam os polígonos. Depois a gente viu os elementos de um polígono, tudo bem? Depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou depois colocar para vocês um vídeo rapidinho de mim no GeoGebra, tá? Fazendo o seguinte, eu vou estar pegando ali um polígono e mexendo um pouquinho nele, tá? Para vocês verem como é que funciona ali, a coisa bacana e tal, pra gente definir, por exemplo, o ângulo interno, o ângulo externo e os elementos dele como os lados, ok? Deixa eu só pausar aqui, eu já volto lá no GeoGebra. Voltei. Olha só, temos aqui um dos lados do polígono, tá? Que no caso é um quadrado em vermelho, e temos os outros lados aqui, tá? No caso CB, BA, AD, temos os nossos 4 lados, tá? Segmentos de reta, que não tem a mesma direção, tá? Agora, olha só, eu defini aqui, ó, os ângulos, os vértices são esses pontos aqui do canto, tá? Agora olha que coisa bacana, tá vendo que é um polígono? Se a gente mexer nele aqui, ó, pegar esse ponto e deformar aqui, ó, tá vendo que os ângulos mudou, que os lados também mudaram. Eu posso continuar deformando ele assim, ó, que ele continua sendo um polígono, tá? Não altere muita coisa não. Continua sendo um polígono, o que vai mudar vai ser só os ângulos internos. No caso, o ângulo externo seria o seguinte. Seria eu prolongar um desses lados e depois definir o ângulo ali, tá? Todos esses aqui que eu estou definindo são polígonos diferentes, porque eu estou mexendo nele, mexendo nos ângulos internos, mexendo na posição dos segmentos de reta aqui, tá? Mas continua sendo um polígono. Então lembra, pontinho do canto, vértice, ângulo interno, são esses ângulos aqui, ó, que estão dentro do polígono, e os lados são essas linhas que formam o próprio polígono, ok? Então é isto, tá? Que foi só um complementozinho para deixar mais divertida a aula, mostrar um polígono aqui bem estranho, né? E bom, no mais é isto, findamos nossa aula, graças a Deus. Ficou longa, tá? Então me desculpem, eu vou tentar encurtar ela ao máximo. Então, tchau, até a atividade.